nos persegue. Contra ti, só contra ti pecamos e fizemos o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-nos. Sabemos que somos pecadores desde que nascemos, sim, desde que nos concebeu nossa mãe. Sabemos que desejas a verdade no íntimo e nos ensinas a sabedoria. Purifica-nos com isopo e ficaremos puros, lava-nos e mais branco do que a neve seremos. Fazes-nos ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos seus pecados e apaga nossas iniquidades. Cria em nós um coração puro, ó Deus, e renova dentro de nós o espírito estável. Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Devolve-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-lhes da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação, e a nossa língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos nossos lábios, e a nossa boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, por todos os nossos pecados, pensamentos, palavras, meu Deus, que nós falamos, ó Deus, e pecamos, ó Deus, no agir, em cada ação, meu Deus. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pelo poder do teu nome. Age conforme o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Pois precisamos de ti, Jesus. Sabemos que sem ti não somos nada, não vamos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Por isso, meu Deus, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, pois muitas vezes, ó Deus, nós pecamos contra ti, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus, pois grande é o Senhor, grande é o teu poder, Jesus, grande é a tua misericórdia, Senhor. Nesta noite também peço a ti, Senhor, para que o Senhor cerque este lugar com as tuas muralhas de fogo. Meu Deus, que o Senhor também pedimos a ti para que o Senhor, Jesus, dê ordem aos teus anjos para acampar neste lugar, Jesus. À frente e atrás, à direita e à esquerda e à superfície, Senhor. Meu Deus, guarda-nos, ó Deus, como o Senhor guarda a menina dos teus olhos. Ó Senhor, tenha misericórdia. Vai nos guardando, Senhor, vai nos protegendo, Senhor, vai nos livrando, Senhor. Pois os dias são maus, Senhor. Os dias são maus, Jesus. Precisamos de ti, ó Deus. Precisamos de ti, a tua igreja precisa de ti. Por isso, meu Deus, pedimos a ti, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia de nós, por teu amor e por tua grande compaixão, pois o Senhor é misericordioso e bondoso, rico em graça, Senhor. Só o Senhor para nos proteger, só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para nos guardar dos dias maus. Em nome de Jesus, amém.
fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, 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 só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus.
Ah, que saudade da sua presença. Quando eu ouvi a sua voz me chamando a entardecer, tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. E tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Só tu tens as palavras.
onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho, filho amado. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Aleluia. Pode fechar os seus olhos. Pode orar em línguas no seu lugar nessa noite. O Espírito Santo vai fazer parte da sua adoração. Espírito Santo. Deixa fluir a presença do Espírito Santo. Deixa fluir isso. Sem pressa, sem peso. Espírito de vida, Espírito Santo, chame por Ele. Espírito, vem sobre nós nessa noite, vem sobre esta casa, vem sobre os teus filhos e filhas. Vamos mergulhar mais profundo. Existe um lugar mais profundo, existe uma presença, existe um toque especial. Sinta fluir, sinta fluir. Vem sobre nós, Espírito. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre os teus filhos. Não existe lugar melhor, Jesus. Oh, você pode colocar a mão na sua cabeça e no seu lugar e diga: venha me batizar com teu Espírito, venha me encher com teu Espírito. Precisamos do teu toque, do teu renovo neste lugar. Precisamos do teu renovo. Vamos nos batizar, Espírito Santo.
você chegou aqui, mas a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Aleluia. Eu quero declarar sobre você que antes de chegar ao domingo, você vai vencer muitas coisas na sua vida, muitas coisas que você não conseguiu vencer até hoje, porque você pensou que precisava ser forte para vencer, porque você precisou que precisava ser forte para conquistar. A palavra do Senhor me diz e eu declaro sobre você que existe um poder de Deus sobre ti, na tua fraqueza, que te fará vencer, que te fará conquistar, que te fará prosperar. Por isso não cesse de buscá-lo, não canse de estar em sua presença e nunca desvie os teus pés da casa dele, porque quando você chega na casa do Senhor, ele te fortalece, ele te anima, ele te encoraja. Aleluia. Então eu queria que você estendesse as suas mãos como alguém que deseja receber do Senhor, e você vai dizer assim: a tua palavra diz, Deus, diga comigo, a tua palavra diz que existe poder de Deus na minha fraqueza. Diga: nessa tarde, nessa noite, eu recebo direto do céu poder de Deus para me fazer vencer, poder de Deus para me fazer vencer os obstáculos, as lutas, as tentações, para vencer os dias maus. Aleluia. Feche as suas mãos e diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu declaro sobre a minha vida que até o domingo eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei, não na minha força, mas na força de Deus que habita em mim. Aleluia. Senhor, tua graça me basta. Vamos, noiva. Senhor, tua presença. É na presença do Senhor que você é sustentado, é na presença do Senhor que você é fortalecido. Sustenta, Senhor.
Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado. Diga grandes coisas. O Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Certeza, queridos, que a nossa mente já está cativa e obediente ao Senhor. Nós declaramos que a palavra de Deus, ela que não volta para Ele vazia, ela vai encontrar em nós terra fértil. Amém? Eu fiquei falando com o Senhor e perguntando sobre o que Ele queria falar nessa tarde, nessa noite. Para mim, eu já lhe dei a mensagem. Foi interessante, queridos, porque desde segunda-feira ele me deu uma palavra em Provérbios. Diz assim, Provérbios 21, 31. Cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória. Cavalo. Isso é interessante. O Salomão disse isso. O cavalo ele é um animal. Como é que ele se prepara para a batalha? Ele sente nas suas carnes, ele sente no cheiro do ambiente que existe uma guerra. E ele se prepara para a batalha. Mas nós somos do Senhor, nós temos a certeza e a vitória. Independente dos preparativos, daqueles que andam segundo a sua força. Porque Salomão declarou logo o cavalo. Porque o cavalo, ele é de uma estrutura muito forte. O cavalo é só músculo, querido. E além do mais, ele é ligeiro. Ele, além de ter uma estrutura física muito forte, ele ainda tem pernas longas, que apressa, que corre para a batalha. Ele está preparado. E olhe que mesmo com essa estrutura, o cavalo se prepara para a batalha. Mas o Senhor disse independente. Mas, Senhor, como é isso? Ele disse, Isaías 37, versículo 21 ao 38. Está escrito em Provérbios também, 16, 1. Muitos são os planos do homem, mas a última palavra. Então, independente da patente, independente da função, independente dos planos, ou insígnias, ou posições aqui na terra, a última palavra da boca de Todo-Poderoso. Para você mesmo, diga, ao meu respeito, a última palavra sai da boca de Deus. E se tem alguma voz, querido, querendo impedir você ter essa certeza, a voz das emoções, medo, tempo, voz da preocupação, a última palavra, ao meu respeito, da boca de Deus. E de ninguém mais. Hein? Então, ele disse, veja, profeta, o título na minha Bíblia diz assim, profeta conforta Ezequias. Ele diz, quem é o profeta? A igreja. Tudo que se fala de céu se passa pela igreja.
Então, nos dias de hoje, a maior profecia sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Mas a igreja é a única porta onde as portas do inferno não prevalecem. Então, eu entendo que as portas da igreja são as portas do céu. Se o inferno não prevalece, onde é a porta do céu? Na igreja. O limite. Amém? Então, o profeta conforta Ezequias. Então, o Senhor está dizendo, olha, eu digo à igreja que eu conforto. Conforto o governo que está. Conforto o governo que vocês decidiram servir, que sou eu. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é rei. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele diz nesta tarde. E queridos, e quando o Senhor chegou para a igreja e disse assim, coloque na placa. Jesus Cristo reina. Ele estava dizendo, Igreja Apostólica Jerusalém Celestial, eu estou declarando sobre o governo, sou eu. E o governo é meu. E sou eu que reino. E eu quero declarar em nome de Jesus, que está escrito que Jesus é o nome que é sobre todo nome que se nomeia no céu, debaixo do céu e em cima da terra. Então não tem nome, sobrenome, cargo, poderes e domínios que possam ser maior do que o nome de Jesus. Como muito bem Deus usou a apóstola na adoração. A força do Senhor se aperfeiçoa na minha. Então, quando eu sou fraco, aí é que o Senhor entra em ação. Desde que eu seja chamada pelo seu nome. Desde que em mim eu tenha consciência, Senhor. Sei que a força, o poder é seu, governo. Porque a vitória vem. Independente das preparações. A vitória vem do nosso Deus. Amém? Vamos para cá. Então, deixa eu trazer o que aconteceu. Senegueribe, rei da Síria, vinha conquistando. Ele vinha do Líbano, ele já tinha conquistado outros governos, mas daqui a pouco ele chega e ele dá de cara com Ezequias. Ele já vinha conquistando não só o povo do mundo, mas também ele já tinha conquistado a outra nação, que também era povo de Deus. Mas ele vinha tão certo de que agora ele ia dar o checkmate, ele ia chegar e ia acabar, ia aniquilar com o governo de Deus na vida do seu povo. Queridos, e ele era tão terrível o principado que regia Senegueribe, violência, alianças, políticas, alianças de matrimônios. Então ele vinha todo consolidado e já vinha com o perego lá em cima, com a certeza de que Ezequias não seria páreo para ele. Ele olhou e disse, o outro rei estava muito mais bem armado, tinha mais soldados. Eu passei, aqui eu vou fazer a festa. E é interessante, porque quando ele foi afrontar Ezequias, ele não foi afrontar Ezequias na língua dele. Ele foi afrontar Ezequias na língua de Ezequias. Os oficiais que ele mandou. Não foi oficiais que falavam a língua síria. Ele mandou oficiais que conheciam a língua do povo de Deus. A mensagem tinha que entrar segundo aquilo que o povo entendesse. Por quê? Você e eu, que não é a voz do Espírito Santo, começa a minar a confiança. O que Paulo disse em Atos 16?
Aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinho, mas o que Paulo tinha certeza? Ela falava uma verdade, que ele era um homem de Deus, que aqueles que acompanhavam ele eram um homem de Deus, mas a mensagem que saía dela não testificava com o seu espírito. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando ele ouviu isso, ele entendeu, aquilo não tem nada de Espírito Santo. Ele entendeu que era um espírito do engano, um espírito da adivinhação. Imediatamente, e ele deu tempo, e ele foi se preparando. Aí às vezes eu pergunto, mas agora o Espírito Santo está me respondendo. Paulo não disse logo. Ai, né? Ele não poderia, autoridade ele tinha. Mas foram dias aquela mulher lá. Contando. O Espírito Santo que está. Aí agora o Espírito Santo diz, porque Paulo estava se preparando para a batalha, para o embate. Porque ele sabia que a partir do momento que ele mandasse ela sair, o que estava nela sair, ia sair. Porque não era no nome dele, nem. Mas ele sabia que havia uma consequência. Havia situações que ele ia enfrentar, porque Paulo era muito inteligente, ele sabia que aquela mulher tinha dono. Tinha um sistema financeiro por trás dela. E ele precisava estar preparado para o porvir. Das açoites que ele ia receber, estava lá preparado psicologicamente. Muitas vezes, queridos, nós enfrentamos a situação e nós nos preparamos psicologicamente para o que devemos. Porque se o meu sistema psicológico, sentimental, das minhas emoções estiverem blindados, é mais fácil ser levados por ventos de doutrina, por mensagens que testificam com dias não são bons, são dias trabalhosos para a igreja na terra. Da diferença da minha e a tua confiança. Então, nunca nos enganou. Ele disse, tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Ou, parafraseando com o que a apóstola declare para mim que você é fraco, para que eu lhe encha de bom ânimo, para que a minha força se aperfeiçoe nessa sua fraqueza. E o meu bom ânimo faça você enxergar que eu venci. Vai vencer também. Então, imagine um rei como Ezequias, que não tinha um grande exército, viu todos sucumbirem, inclusive a sua nação irmã, cair aos pés de Senaqueribe. E agora a afronta estava, eles se fecharam, ele cercou a cidade, ele sitiou a cidade, ele cercou. Deixa eu te dizer, toda batalha que você vai olhar para um lado e para o outro, você vai se sentir cercado, não é natural, é espiritual. Por todo lado estão querendo lhe pegar, estão querendo lhe matar, está fechando todas as portas. É espiritual. Se está tudo fechado, tudo cercado, é espiritual. Por isso que Davi identificou rápido e fez o Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Porque ele olhou, ó, estou todo cercado. Isso não é natural, é espiritual. Então, só do céu pode vir o meu socorro. Davi tinha uma inteligência espiritual muito grande, queridos. Ele era muito experiente na inteligência espiritual. Ele entendia. Por isso que os salmos, eles sempre nos dá ânimo. Porque quando a gente lê, parece que quando a gente, Senhor, fala comigo, aí Deus te coloca um salmo. Menino, parece que você está, é o frescor de tudo que você está passando. Hoje,
eu achei interessante. Uma irmã mandou para mim uma situação, uma postagem sobre a ocultista, que eu entendi, uma ocultista que estava questionando algumas palavras do falar em línguas. E quando eu vi a mensagem, aquilo me deu uma agonia. Aí me ajude aqui para me entender. Eu disse, Espírito Santo, vem aqui que eu também quero. Para saber como é que eu vou explicar. Aí o Espírito Santo deu logo a palavra. É. Mas era usando o falar em línguas. Ela pegava algumas palavras isoladas e dizia que eram nomenclatura de demônios. Aí a pessoa disse, e agora? Aí eu fui falar, né? E já pedindo ao Espírito Santo que falasse comigo com a pessoa. Aí, lembre da palavra. Está escrito que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, uma das coisas é se apossar daquilo que é do céu. Veja a mensagem de Senegueribe. Foi que ele mandou? Mandou pessoas que conheciam a língua para começar a minar. A minar a palavra. Então, a pessoa começou a dizer. Aí, eu lembrei do que Paulo disse e eu lembrei do que o Senhor Jesus disse. E nos últimos tempos viriam muitos falando em nome dele. E eu lembrei também, a pessoa, e estou lembrando agora, que uma das ministrações que a apóstola fez não está nem com muito tempo, não. Ela disse, foi sobre o Espírito Santo. Peça discernimento. Fora as reuniões de sexta-feira que ela sempre falava. Peça ao Espírito Santo discernimento de espírito, para que você não seja enganado. Porque Paulo não foi enganado em Atos dos Apóstolos 16. Aquela mulher falava uma verdade. Só que dentro dela havia mentira. Não era o Espírito Santo, o Espírito da verdade da vida, que estava usando ela. Não era a palavra de Deus. Então foi por isso que Paulo, a sua alma, a Bíblia diz que a sua alma ficou em ele não ficou testificando daquilo. Porque nesse tempo, queridos, já lá atrás o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, já falava. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele não foi tentar com a mentira. Ele pegou a palavra. Quando disse, está escrito que você pode transformar essas pedras em pães. Aí Jesus disse, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque não é a palavra isolada que faz o milagre, mas é a vontade de Deus na palavra estabelecida naquele momento, porque há um tempo para todas as coisas. E a agenda é de Deus. Não é? Porque o milagre, nós somos agentes de milagres, mas nós somos agentes, nós não somos aquele que faz o milagre. O milagre quem faz é ele. Satanás somos eu. Por isso, queridos, que às vezes a gente ora tanto sobre uma situação e a gente não vê resolvida na nossa casa. E às vezes você ora pela casa do vizinho e Deus resolve ligeiro. O que aconteceu com você? Para o Senhor dizer, declarar como muito bem Deus vai, que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha vida. Porque quando eu caminho com Ele, quando eu orei, as coisas não estão. A minha fraqueza é essa. A força me faz me levantar todos os dias. Para continuar dizendo que o Senhor é bom. Como um domingo passado, muito lindo, como Deus o apóstolo, a minha casa não é perfeita. Um dia o Senhor também declarou para mim, ele disse, a minha casa também não era perfeita. Eu nasci na casa de um viúvo. José já era velho. A mãe de Jesus era bem jovem. E ele tinha outros irmãos, bem mais velhos do que ele, que não eram de Maria. Então, nós
muito lindo quando ela disse, eu digo, Jesus, é assim. Quando o Senhor tem algo novo, nada é no padrão, inclusive a sua casa. Aí eu digo, Senhor, muito obrigada, Deus, porque o que a apóstola falou, simplesmente nos dá força para prosseguir. Porque eu também, a minha casa não é padrão. É que o Senhor, é que eu digo, é mesmo quem que o Senhor quer. O Senhor mostra mesmo para mim todos os dias, que usou a jumenta, que não era nada padrão. O Senhor usou. Estamos certinho, para que o seu nome seja engrandecido, porque está escrito que nós somos esse, o Senhor tem em nós o tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja dele. Aí aqui, está aqui um rei, que não tinha exército, que estava um exército muito simples, muito em número bem reduzido, e aí ele estava sitiado. Senegueribe já tinha mandado cartas, onde o rei impediu que lesse, o rei, na sabedoria dele, ele disse, não leiam as cartas para o povo. As cartas eram de afronta, mas os generais entenderam, junto com o rei, que não era para se ler para a multidão, porque nem todo mundo tinha entendimento, então silenciou. Mas o que aconteceu, a estratégia do inimigo? Quando viu que as suas cartas não surtiram efeito, eles mandaram as pessoas ficarem falando ao redor do muro, para que o povo ouvisse. É aquela história, muitas das coisas nós absorvemos com sabedoria, entendemos, mas aí o inimigo sempre encontra um jeito de querer trazer, tocar o terror, para querer amedrontar. A última palavra ela sempre vai sair. Independente das notícias, independente dos assombros, a última palavra sai da boca. Então, diante de tudo isso, Ezequias vai e ora. Ele lê as cartas não para o povo, porque o povo não tinha como resolver a sua situação. O povo não tinha nem como resolver a sua própria situação. Então, Ezequias foi para o templo e ele foi orar e ele foi falar. Enquanto ele estava mostrando para o Senhor as suas afrontas, chega aqui em Isaías. O título é Profeta conforta Ezequias. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senegueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Você está dizendo ao Senhor, veja como funcionou. Ezequias falava com Deus tudo que Senegueribe estava falando a respeito de Ezequias e do povo. Uma mensagem foi entregue a Deus em oração. A resposta veio rápido. Isaías manda alguém. Deus está dizendo, eu estou enviando a providência divina. Isso tinha uma dinâmica. Isaías não poderia ir lá falar com o rei? Poderia. Mas o Senhor queria fortalecer Ezequias. Dizendo, você está mandando a mensagem, a resposta já está chegando. Tu está mandando para cá, ela já está chegando aqui. Em outras palavras, ele estava dizendo, Ezequias, eu vou agir rápido. Eu vou agir com pressa. Havia uma mensagem dentro da mensagem. E Ezequias recebeu. Aí deixa eu dizer a você o que é que eu vou fazer com ele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de você. Por que o Senhor mandou essa palavra? Porque ele estava dizendo, olha,
Senegueribe, o Todo-Poderoso, eu estou dizendo a você que a virgem, a jovem, está zombando de você. Aquela que você está subestimando. Aquela que você acha que não lhe oferece perigo nenhum. Eu estou lhe dizendo que ela está zombando de você. Pode zombar. Havia no reino espiritual guerras de fala. Um dizia que ia fazer, que ia acontecer, que já vinha marchando, que já vinha o Todo-Poderoso. Mas o Senhor estava dizendo, eu estou dizendo, Senhor, você não é meu adversário. E eu estou dizendo que aquela que você subestimou já está zombando de você. Para você ver como você é grande. Se até aquela que eu escolhi. Porque você não é meu. Eu sou o Todo-Poderoso. A quem você afrontou e de quem você blasfemou e contra quem você se levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância contra o Santo de Israel. Você está pensando que esta jovem não tem dono. Mas eu quero dizer que quem você afrontou, você está olhando para ela. Para a menina dos meus olhos. Salmo 17. Mas eu estou dizendo a você que quem você afrontou, você não sabe nem, em outras palavras, você não sabe o tamanho da briga que você pegou. Você viu a ponta do iceberg, deixa eu dizer. Que você pegou uma briga muito grande, a qual você nem tem dimensão. Você pensou que você ia brigar contra essa jovem. E ela já está zombando. Quero te apresentar. Por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse com a multidão dos seus carros de guerra, dos meus carros, com a multidão dos meus carros de guerra. Eu subi ao alto dos montes, ao mais, interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros, ele estava dizendo. Eu fui no Líbano e eu cortei as árvores, as autoridades, o que eles tinham de mais precioso e sagrado, eu fui lá e cortei. Destruí, aniquilei. O Senhor dizendo o que foi que Senegueribe foi falar. Qual foi as afrontas que ele começou a falar, as blasfêmias que ele começou a falar. E os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. E eu mesmo cavei e bebi as águas. E com a planta de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Ele estava declarando as coisas, os feitos que ele tinha feito. Ele estava se engrandecendo. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas? Ele estava dizendo, olha, Senequeribe, você fez tudo isso porque eu deixei. Era um plano meu. Lembra do Egito? Faraó, quando o povo saiu, depois do Senhor matar os primogênitos, deixou o povo sair. Mas lembra que depois ele disse, Faraó acordou e disse, não, vamos atrás. E a Bíblia diz, e o Senhor endureceu. Porque nada sai do plano de Deus. Lembra? Muitos são. Mas a última palavra. Não adianta fazer plano, não adianta querer afrontar, não adianta querer usar autoridades para afrontar, para usar do seu poder de caneta para afrontar. Tudo está no plano de Deus. Porque Deus quer pegar, Deus quer fazer justiça. Mas para isso ele precisa ser acionado. Deus não é um Deus que ele, pitbull.
E quando está solto, sai mordendo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Nosso Deus é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Nosso Deus é lindo. Nosso Deus entregou seu próprio filho para morrer. Veja. Então, existe coisa difícil. Age por impulso. Ele age por emoção. Eu e você, muitas das vezes, agimos por emoção, mas ele não. Tempo, lembra de Paulo? Ele estava lá, todo dia que ele passava, ela falava. Tinha que ter a ordem de Deus, tinha que estar preparado para um embate. Continuando ainda no versículo 26. E que já desde os dias remotos já tinha planejado. Antes de você nascer, Senegueira, eu já tinha planejado. Porque está escrito em Isaías 54. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas. Também crio o soldado que usa as armas para destruir e matar. Então, nada. Tudo é o Senhor. Agora faça acontecer. Eu quis que você reduzisse as montanhas aos montões de ruínas, as cidades fortificadas. Quer dizer, em outras palavras, você foi minha espada para derrotar os orgulhosos. Ferro com ferro se afia. Não queria que o meu povo sujasse as mãos de sangue. Mas você tinha sede de sangue e eu criei você para isso. Uma espada. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornando-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados, antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Não adianta você querer se esconder. Conheço o seu sair e o seu entrar. E o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo caminho por onde veio. Porque por um caminho Satanás vem, mas por sete ele tem que voltar. Tem que escolher qual ele vai voltar. Sete opções, a perfeição. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente. E no segundo ano, o que dai proceder. Mas no terceiro ano, semeie e colham. Plante vinhas e comam dos seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes. Eles lembram-se que eles já tinham destruído Judá. Remanescentes tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Até eles não passarão por conta do seu posicionamento, porque você se voltou para mim, Ezequias. Vou ajudar até aqueles que foram destruídos e estão errantes para se alimentar da minha bondade. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Há 4 anos atrás, o Senhor nos deu essa palavra sobre os remanescentes. Não nos deu nessa, deu em Jeremias. Era um tempo político, era um tempo. Nós estávamos orando. Direcionamento estratégico. E mais uma vez o Senhor disse: remanescente. Veja, Jerusalém, pelo seu povo, depender.
ele mesmo foi ter com o que Jerusalém não podia vencer. Mas por conta do posicionamento da Virgem de Sião, o Senhor estabeleceu um tempo de bondade. Porque o cavalo Senequeribe, ele era um cavalo. Veja, orgulhoso, ligeiro. Ele simbolizava o cavalo do cão. Já ouviram esse ditado? Eita, fulano, é tão brabo, é metido a cavalo do cão. Pronto. Confiava nele. Portanto, assim diz o Senhor a respeito da Síria. Ela não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com o escudo, nem construirá rampas de ataque contra elas. Você está dizendo, não adianta, aqui você não vai sujar, aqui você não vai setar, e aqui você não vai entrar. Porque tão somente, em outras palavras, tão somente a mim se apegou com amor. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. No 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senequeribe, rei da Síria, levantou acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisoque, os seus filhos, Adrameleque e Serezé, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. Esar-Edom, filho de Senequeribe, reinou em seu lugar. Porque quando o Senhor falou, ele já tinha dado a sentença. Lembre que ele disse, você afrontou a mim, mas eu conheço. Conheço a sua entrada e a sua saída. Ele já tinha dado a sentença. Você não ficará vivo. Porque mesmo que você se esconda, onde você se esconder. E quem deu a vitória a Jerusalém. Porque o cavalo se levantou para a batalha. Mas a vitória veio. O Senhor diz, olha, vocês têm se apegado a mim com amor. Não porque vocês não tenham medo. Vocês têm se apegado a mim com amor. Como remanescentes, eu tenho livrado a mão. Vou continuar. Não porque vocês são bons. Do meu amor. Mas por conta do meu amor. Porque está escrito. Jeremias 1,19. Eu velo para cumprir com a lei. Enquanto os espirituais viram o anjo que matou 185 mil, os assírios viram uma praga de rato. Saía da terra. Os arqueólogos descobriram há alguns anos atrás, acho que deve ter uns 20 anos atrás, aquilo que era a biblioteca da Síria nessa época.
E a descrição daqueles que viram ratos que brotavam da terra. E quando eles mordiam, o que é que o senhor está dizendo? Independente de quem é natural ou espiritual. A minha glória eu não dou a outro. Minhas mãos. É de mim que virá a resposta. É de mim que virá o seu socorro. Porque a minha força é aperfeiçoa. Amém? Amém? Chamar a apóstola para orar por nós. Amém? É de louvor para adorar ao Senhor. Tem até um louvor, né, que diz: despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Foi contra ti que blasfemou ou levantou sua voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. É esse Deus que a gente serve. Alguém pode olhar para mim, para você, pode olhar para a apóstola Ana Cláudia, o anjo dessa igreja, e subestimá-la. Mas o Senhor diz nesta tarde: deixa subestimar, começa a zombar. E a tua vitória, e a vitória desta igreja, como sempre foi. Quantos creem na palavra? Quero fazer um convite nessa noite. Quero convidar você a sair do seu lugar, vir ao altar do Senhor. Quando você chegar aqui nesse altar, vou ler alguns versículos da palavra de Deus. Pode sair do seu lugar, venha até o altar do Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do Deus que deu livramento ao rei Ezequias. Deus que deu livramento ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim: mas tudo na tua vida é a palavra. Todos os conselhos é na palavra. Tudo que você faz é na palavra. Queridos, a arma mais poderosa do crente é a palavra. Eu quero aqui ler o que está escrito em Isaías, no capítulo 37, versículo 14. Diz assim: quando o rei Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros, Ezequias subiu ao templo do Senhor e ali ele estendeu diante do Senhor e orou ao Senhor. Amém, queridos? Então você que saiu do seu lugar, entenda. A Bíblia diz que diante da afronta, diante do perigo que o rei Ezequias estava enfrentando, quando ele recebeu a carta da afronta do rei de Senaqueribe, ele não foi falar com o seu exército. Ele não foi falar com o seu melhor amigo. Ele não foi falar com o sacerdote da época. Mas ele foi falar diretamente com Deus. E eu quero te convidar nesta noite, diante da palavra do Senhor. Você vai falar com Deus a tua história. Aquilo que o inimigo está fazendo para te afrontar. A arma que ele está usando para zombar de você. Você vai falar com Deus, você vai ler em oração as afrontas que o inimigo tem feito contra ti, contra a tua casa, contra a tua saúde, seja lá o que for. Amém? A Bíblia diz que o rei Ezequias pegou aquela carta de afronta e levantou ao alto e orou ao Senhor, dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reinos de Judá e de toda a terra. Tu fizestes o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve. Ouve, Senhor,
Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar ao Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações e tuas terras. Ele tem lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra, por isso eles o destroem. Mas tu, Senhor, o nosso Deus, não é Deus de madeira, não é Deus de pedra, para ser pegado por um homem e ser queimado no fogo. Tu és o Deus vivo, o Criador do céu, o Criador do universo. Por isso, meu Deus, sobre esta palavra, nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado, Jesus. Eu coloco diante do Senhor, eu apresento diante do Senhor, Pai, cada intercessão, cada súplica, cada clamor, que os teus irmãos diante, que os teus filhos diante do teu altar está falando contigo agora. Meu Deus, eu não sei que tipo de carta, Pai, de afronta eles têm recebido, mas nesta hora eles estão levantando a sua voz em oração para falar com o Deus do universo, o Deus criador de toda a terra. E eu te peço, meu Deus, na tua infinita bondade, na tua infinita sabedoria, ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos, se inclina para eles agora, meu Deus. Abre os seus olhos e veja, meu Pai, o que os inimigos têm se levantado contra cada um deles, ó Deus. Aquilo que eles têm feito, Deus, para tirar a confiança deles de ti, ó Deus. Mas nesta noite, Pai, nós queremos declarar em oração que o Senhor é o Deus que ouve e responde. Meu Deus, se chegou alguém aqui aflito, Deus, sem esperança, cansado, entristecido pelas circunstâncias da vida, até tem orado, tem jejuado, tem colocado as dificuldades diante do Senhor, mas por algum motivo o Senhor não tem respondido. Nós clamamos nesta noite, ouve-nos e responde-nos, Senhor, não porque somos bons, não porque merecemos, ó Pai, mas para que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, através, Senhor, das vidas que estão aqui de joelhos dobrados, ó Pai, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que só o Senhor é o Deus da vida deles, das suas casas, aqueles que estão precisando, Deus, de resposta urgente, ó Pai, responde, ó Senhor, aqueles que estão precisando de salvação, salva, meu Deus, salva, Deus, aqueles que estão dentro dos lares, que ainda não te conhecem, aqueles que um dia te conheceram, mas por algum motivo se afastaram, mas existe alguém na brecha clamando, existe alguém na brecha suplicando, meu Senhor, por salvação. Oh, meu Deus, aqueles que precisam de um livramento, ó Pai. Ah, meu Deus, que não tem cessado, que não tem encerrado os seus lábios e que não tem endurecido o seu coração, Pai. Traz o livramento necessário para quem o teu filho, a tua filha está orando, meu Senhor. Traz conserto, traz alinhamento, meu Deus, vem com a tua justiça, ó Pai. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é como eles. Eu sei que o Senhor é com os teus filhos, pois a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que ouve a oração do seu povo. E assim como o Senhor envergonhou a Senaqueribe, ó Pai, um rei, como foi dito aqui, tão orgulhoso, um rei que se achava mais forte do que outros reis, um rei que já tinha vencido tantas outras guerras, mas agora a oposição desse rei não era qualquer nação, era a tua nação, era o teu povo, meu Deus. E por causa da oração, da intercessão, do clamor, de um, o Senhor ouviu, ó Pai. O Senhor ouviu e respondeu. E o Senhor deu uma ordem, o Senhor fez declarações, que este mesmo rei que estava afrontando o teu povo estava voltando pelo mesmo caminho. Assim, meu Deus, eu declaro junto, Deus, com os teus filhos em fé, em unidade, em concordância, que por um caminho, Senhor, os inimigos do teu povo estão voltando agora. Estão voltando agora. Se você crê, comece a declarar. Declara junto comigo, pode voltar agora. Você que veio para roubar, aleluia, para matar e destruir, pode voltar agora.
Pode voltar agora, você que veio para destruir a minha família, você que veio para destruir o meu casamento, vai declarando. Você que veio para tocar na minha saúde, você que veio para tocar no meu ministério, pode voltar agora. É na autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Reaja, igreja. Reaja, reaja. O Senhor disse na palavra que a filha de Sião desprezaria dos seus inimigos, que a filha de Sião zombaria dos seus inimigos. Então comece a levantar, a ter ânimo, comece a se animar, comece a ter ânimo e comece a zombar dos seus inimigos. Comece a zombar dos seus inimigos, porque maior é o teu Deus. Aquele que peleja por vós não se calará. Aleluia, aquele que peleja por você não está em silêncio, não está com a sua voz travada, não, ele vai bradar por ti. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Senhor, vai tirando o teu povo de grandes sofrimentos, meu Deus. Vai livrando o teu povo, meu Senhor, da cova dos leões. Vai livrando, meu Deus. Vai quebrando o laço, despedaçando o arco. Vai colocando os carros no fogo, ó Pai. Aqueles que chegaram aqui agitados, ó Pai, eu tenho uma palavra para eles. E eu creio que o Senhor está assim cumprindo. Aquietai-vos. Aquietai-vos, descansa, tranquiliza o teu coração, porque o Senhor, Ele não dorme. O guarda de Israel não cochila, Ele não tosqueneja, para trazer livramento ao seu povo. Você é povo do Senhor, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, porque nós confiamos em Tua palavra. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Não importa quão difícil seja e esteja. Creio em Ti, nós cremos em Ti. Nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. O Senhor também viu as nossas lágrimas. E o Senhor está nos dando vitória nesta noite. E muitos subirão aqui neste altar para testemunhar dos teus feitos, para glorificar o teu nome, para declarar: o Senhor me concedeu mais uma bênção, porque temos guardado o nosso coração da corrupção, nós temos guardado o nosso coração, meu Deus, nós não temos nos desviado da tua palavra. Mas nessa terra o teu povo precisa de vitória, para que o mundo veja a diferença de quem te serve, de quem não te serve, meu Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque eu já vejo a salvação chegando. Muito obrigada porque eu já vejo os livramentos alcançando quem precisa de livramento. Muito obrigada porque eu já vejo pela fé, Senhor. É pela fé que eu vejo, Senhor, vidas sendo curadas do seu corpo, da sua mente, das suas emoções. Eu já vejo casamento restaurados. Eu já vejo, meu Deus, pela fé, milagres acontecendo, intervenções divinas chegando, Senhor, na vida do teu povo, meu Pai. Eu já vejo pela fé, pois está escrito que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Nós declaramos que os teus filhos até hoje esperaram, mas agora eles irão ver o cumprimento. O cumprimento, Senhor, das tuas promessas, porque eles não perderam a fé e a confiança em ti, Jesus. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca, querido, e diga assim: eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare: eu vou testemunhar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu vou testemunhar o meu milagre, seja em que área for. Deus, Ele é poderoso para te abençoar.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Volta para o seu lugar com o coração agradecido. Volta animado, volta animada, volta fortalecida. Em nome de Jesus.